Jornalista argentino crava e Internacional está trazendo a sua terceira contratação, seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Rodrigo Villagra será atleta do Internacional, o volante assinará contrato por empréstimo e a gente vai ampliar todas essas informações a partir de agora. Vamos falar também sobre os bastidores da vitória contra a equipe do Monson. Teve abraço emocionado de Abel Braga com um dos jogadores que está ressurgindo como opção para o técnico Paulo Pesolano. E o show, o baile que aconteceu em Santiago. O Celeiro aplicou 5-0 no Clássico Grenal da semifinal e vai decidir o torneio. Tudo isso a partir de agora. E é isso, gente. Bora falar das informações do Internacional na manhã deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Eu sou Douglas Demoliner e conto com a tua participação. Deixa o teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, deixa o hype, se inscreve no canal. Vamos juntos, uma meta de atingir os 19 mil inscritos por aqui. Porque tem informação importante confirmada. O César Luiz Merlo, repórter especializado no mercado de transferência sul-americana, cravou a contratação do Internacional, que está trazendo o volante Rodrigo Villagra, de 24 anos, vai fazer 25, já agora no mês de fevereiro, por empréstimo junto ao CSKA Moscou. O Internacional está trazendo o seu camisa 5, o jogador que chegará para ser a principal referência no meio-campo para início de jogadas e também, claro, para defender. O Rodrigo Villagra não estava tendo muitas oportunidades lá no CSKA Moscou, não estava sendo um jogador muito utilizado, ele inclusive estava participando, né, até onde a gente sabe, estava participando da atividade de hoje lá em Abu Dhabi, onde está acontecendo a pré-temporada da equipe do CSKA, e agora ele vai iniciar o seu deslocamento para Porto Alegre para ser jogador do Internacional por uma temporada. E os detalhes dessa contratação, tá, pessoal? O Inter tá trazendo o Rodrigo Villagra por uma temporada, pagando 400 mil dólares, tá, pelo empréstimo, ou seja, será um empréstimo pago e terá a obrigação de compra do jogador caso determinadas metas sejam atingidas. Uma das metas, segundo a informação publicada pelo Ekran Kanur, lá do jornalista turco, é de que ele atuasse por 60% das partidas. Então, é uma contratação, estou colocando aqui para a gente converter o valor, tá? Dólar em real, para a gente ter certinho quanto que vai custar esse investimento, tá? O empréstimo dele vai custar 2 milhões e 100, mais ou menos, de reais. Caso o Internacional o adquira em definitivo, seria uma contratação na casa dos 26 milhões de reais, mas é uma contratação que vale a pena, né? Pelo menos tudo que a gente está ouvindo em relação ao Villagra é justamente que é um jogador que não teve as oportunidades, não conseguiu se adaptar ao futebol russo, mas que no futebol sul-americano teve relativo sucesso. Ele é revelado no Rosário, passou pelo Tajeres até chegar no River, e aí no River é que ele acabou, né, caindo de desempenho antes de ir para o CSKA. Ele é adquirido pelo River Plate por mais de 10 milhões de dólares. E aí ele é repassado, né, 50% dos direitos dele ao CSKA, e eu acho que isso é importante, tá? Porque ele é vendido, tá, do Tajeres para o River por aproximadamente 11 milhões de dólares. E aí ele é vendido, né, repassado ao CSKA 50% dos seus direitos, né, por um valor inferior, na casa dos 4 milhões, porque, né, não vinha de uma boa temporada, o River Plate vendeu 50% e ficou com 50% numa futura negociação. Agora ele vem por empréstimo e caso o Internacional efetue a contratação no final da temporada, o Inter vai adquirir 100%, ou seja, os 50% do River e os 50% do CSKA, mas o CSKA, segundo a informação do César Luiz Merlo, ainda ficará aí com um percentual, né? Ainda ficaria com um percentual, mas isso ainda não está confirmado.
A ver, gente, como é que será essa contratação, né? O rendimento dele é um nome que, pelo que a gente está vendo de repercussão, tá agradando muito o torcedor, mas eu quero saber o que tu pensa. É um bom nome? É o camisa 5 que o Inter tá precisando? Rodrigo Vijagra. Ele chega e, obviamente, a gente fica na expectativa pro Alejandro, nesse pacote que o Inter está fazendo, vindo lá do CSKA Moscou. A informação que eu recebi é que deu uma segurada na negociação, né? Acho que talvez até mesmo esse empréstimo envolvendo o Vijagra. Para mim, tem esse Fluminense ainda na parada, a gente não pode descartar isso, tá? Mas a família do Alejandro, a informação que eu tenho é que ela segue, né, em Lavras, né, em Minas Gerais. Ele participou de um podcast lá, então ele estava no Brasil, foi se apresentar para a pré-temporada e a família dele ainda não foi. Então ele está decidindo o seu futuro e o Internacional é um dos possíveis destinos. Tá certo? Antes da gente avançar, rapaziada, eu quero falar com você sobre a Autopeças OK, que agora é a OK Distribuidora Automotiva. Conheça a OK Distribuidora Automotiva, siga e também conheça a OK+, a plataforma de e-commerce da OK Distribuidora Automotiva. Nome diferente, identidade visual diferente, mas a confiança de sempre. São quase 40 anos no mercado, no segmento, líder de vendas no Vale do Paranhana, 5 lojas, Taquara, Torres, Osório, Canoas, Novo Hamburgo e mais a plataforma de e-commerce OK+. OK Distribuidora Automotiva, conheça os produtos e siga @OK Distribuidora Automotiva. Agora eu quero falar, gente, sobre as imagens que o Internacional divulgou ontem, né, dos bastidores da vitória no estádio Paço da Areia contra o Monson. Obviamente que não tem muita coisa para, né, para ver do jogo e tudo mais, a goleada, mas 2 pontos a gente precisa destacar. O primeiro, o discurso do Pesolano. O Pesolano é um cara muito enérgico, é um cara que antes do jogo falou, é um time que tem que ter fome, um time que tem que mostrar que tá querendo, tem que correr muito, né, desde o primeiro minuto, e a gente viu isso. A ideia do Internacional apareceu, a ideia do Pesolano apareceu nessa vitória contra o Monson. Se vai se repetir contra grandes times da elite do futebol brasileiro, a gente vai precisar ver. Mas o que foi pedido, o que está sendo trabalhado, o que está sendo treinado, apareceu no primeiro jogo. O adversário era inferior, tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Mas, pelo menos, os jogadores estão fazendo o que está sendo pedido. Tomara que ele mantenha esse controle do vestiário, há toda uma estrutura de futebol para que isso ocorra, com o Abel, com o Fabinho, com os auxiliares dele, com o coordenador técnico que ele trouxe, enfim, tudo está caminhando nesse começo de temporada de forma muito tranquila nos bastidores do Inter. E outro detalhe importante que mostra isso é o abraço do Abel Braga no Borré, tá? Esse abraço que vocês estão vendo aí, esse abraço do Borré no Abel Braga, esse agradecimento do Borré para o Abel Braga, ele é fundamental. O Abel, desde a primeira entrevista que ele chegou aqui no Inter, né, inclusive antes do jogo contra o Santos, ele falou, contra o São Paulo, perdão, lá na Vila Belmiro, ele falou, o Borré é um cara diferente, é um cara que eu confio muito. Então tá dando moral, o Abel chega a pedir pro torcedor aplaudir o Borré começa a temporada com 2 gols e uma assistência. Tomara que ele consiga, né, se continuar nesse ótimo ritmo, porque ele vai ser fundamental. E principalmente se o Inter trouxer o Alejandro, ele vai ter uma companhia ou uma concorrência. E isso a gente vai acabar vendo no decorrer da temporada. Para fechar, eu quero falar com você sobre o baile, a goleada lá em Santiago. O Internacional venceu o Grêmio, né, na Copa Santiago, a partida válida pelas semifinais da Copa Santiago, e agora vai disputar a grande decisão, tá? A grande decisão do torneio contra o Palmeiras. Hoje, 18 horas e 30 minutos. O Inter vai em busca do seu 15º título de Copa Santiago. O Inter que é o maior vencedor da Copa Santiago. Foi um baile, rapaziada. O Inter dominou de ponta a ponta o jogo, né? Abriu 2-0. Depois teve confusão, teve briga, aí logo em seguida, antes do intervalo, saiu o terceiro, aí no segundo tempo foi só administrar, fazendo mais 2 gols, enfim, grande atuação do Celeiro, grande atuação dos garotos, e agora é ver se o Inter vai confirmar esse título, o que é fundamental para a equipe do Internacional, para as categorias de base do Inter, que jogam hoje também pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Ibrachina. Então hoje é um dia bem importante para a base colorada,
Primeiro, tem jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois tem a final da Copa Santiago, que o Inter pode conquistar esse título, e o Inter ainda está no FIPAM também, que já estreou com vitória sobre o Argentino Júnior. É o celeiro se movimentando, quem sabe, um ano melhor para as categorias de base colorada, que inclusive está sendo muito utilizada nesse início do Campeonato Gaúcho. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Deixa nos comentários aí o que tu acha do Vijagra, o que tu achou da goleada, o que tu achou desses momentos dos bastidores divulgados pelo Colorado. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Fechou? Valeu!